Fala galera, mais um Nerd Go aqui. Antes de começar o vídeo, eu queria falar umas considerações bem rápidas, na verdade, aqui para falar que acabei de ver Deadpool e Wolverine. Então, antes de falar aqui as notícias do Santos, tem muito se falado aí. Eu vi o react de praticamente todas as análises de canal nerd, Peter, até de quem que não é de canal nerd, como o Nando Moura. E a maioria gostou do filme e tal, exceto o Nando Moura, que falou que os efeitos especiais não são lá essas coisas tal, que é muito galhofa, o roteiro é ruim. E eu pensei, caramba, eu vi o filme, todo mundo pode pensar, puta, mas o Nando Moura é muito chato, é muito velho. Cara, eu não discordo dele, porque apesar de eu também eu vou dar nota 10 pro filme, é, o o Peter deu 9 como no geral, porque ele também tem razão no que ele falou, se você parar pra pensar. Porque é muito genérico o filme. O filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 3, do Tom Holland, todo mundo amou, por conta do fanservice e tal, mas se você parar pra pensar, o roteiro também não é lá essas coisas. E o roteiro do Deadpool 3, do Deadpool e Wolverine não é muito diferente. Porque ele é basicamente parecido com o Deadpool 2, a diferença é que trocou o Cable pelo Wolverine. Eles começam se enfrentando no início do filme e no final viram amiguinhos. Mas tirando a preguiça no roteiro e não ser uma história incrível, tem muito fanservice, as lutas são incríveis. Não são lutas tipo nível Soldado Invernal do Capitão América 2, mas são lutas muito, muito boas. Faz tempo que a gente não vê isso nos filmes da Marvel. Então, eu gostei do filme, gostei de todas as participações especiais, do Blade, da Electra, até do Gambit, principalmente do Tocha Humana, do Chris Evans, isso pegou todo mundo de surpresa. Então, meu veredito para análise, resumidamente falando, eu não vou fazer aquelas análises enormes, ponto a ponto, porque todos os outros canais já fizeram basicamente, e nem todos do que eu vi pelo menos nenhum mentiu. Inclusive até o Nando Moura que criticou, falou que a galhofa demais. Eu vou citar um ponto apenas, só vou me esticar nisso, porque o Nando Moura falou que a maioria das piadas não tem graça. Ele deu a mesma opinião que a maioria do público saiu do cinema, porque assim, o público não tem obrigação de saber, e nem o Nando Moura, dos fundamentos da comédia. Você não vê ninguém reclamando do Guardiões da Galáxia. Ah, que é muito galhofa. Você não vê ninguém reclamando. Mas você vê pessoal reclamando do Homem-Formiga 3, Thor 4, alguns até de Thor Ragnarok. Por quê? Porque a comédia americana, que é o estilo de Deadpool e Wolverine, ela é uma comédia mais local. Então, para os americanos foi perfeito. Já o James Gunn, não tem um James Gunn em Deadpool e Wolverine. Não tem um James Gunn em Thor 4. Não tem um James Gunn em Homem-Formiga 3. Então, a comédia do James Gunn é uma comédia mais universal. Para comparativo, pega o stand-up comedy do Rafinha Bastos e do Thiago Ventura, que são dois comediantes extraordinários. O pessoal que for ver nos Estados Unidos o stand-up do Thiago Ventura não vai entender. Assim como se alguém vê o do Adam Sandler, que eu já cansei de ouvir pessoas falando do 100% Fresh, ninguém entendeu, porque pô, o americano não vai entender uma piada do Taboão da Serra, com um cara do amigo do Taboão da Serra, não vai entender. Assim como, por exemplo, o cara que vê um stand-up, um gringo vê o stand-up do Whindersson Nunes, não tem uma tradução para cabra da peste para piada. Assim como você vê o do Kevin Hart, como é que um brasileiro vai entender niga? O cara assiste stand-up da Dan Sandler, do Kevin Hart e fala, puta, não entendi nada, não dei risada de nada. Tem piadas que são mais locais. Por que eu citei o Rafinha Bastos? Porque o Rafinha Bastos é o mesmo exemplo do James Gunn. Não é que a piada que o Rafinha Bastos faz todas são universais. Não, não são todas. Mas ele faz, quando ele quer atingir uma coisa mais global, que, por exemplo, a maioria dos stand-ups dele bate 60 milhões, 100 milhões de views no Instagram, é justamente porque é diferente do Thiago Ventura, ou o Whindersson Nunes, ou o Kevin Hart e o Adam Sandler fazer uma piada mais local, e o Rafinha Bastos e o James Gunn fazer uma coisa mais global. Todo mundo vai... por mais que o planeta não tenha um niga, uma piada tipo que tem a palavra niga, ou, por exemplo, que use a palavra Taboão da Serra, todo o planeta tem marido e mulher. Então, se o Rafinha Bastos faz uma piada com marido e mulher, por mais que sejam culturas diferentes, alguma coisa ele vai entender.
por isso que Guardiões da Galáxia nunca é criticado com comédia, porque é uma piada mais universal. E a piada americana mais local, que é o estilo americano de comédia que tem Deadpool e Wolverine, Thor 4, Homem-Formiga 3, etc., é esse tipo de comédia. Então, por mais que eu ame Deadpool e Wolverine, foi um filmaço, pra mim foi incrível, o melhor filme do Deadpool, dos três. Por mais que eu não diga que o 1 e o 2 também são incríveis, eu não acho lá essas coisas do 1 e o 2. Mas o 3, eu nem tô falando pelas participações especiais. Eu acho que teve uma carga melhor de piada do que os dois primeiros filmes. É o que eu falo. Pra quem entende da comédia americana e respira e estuda comédia, vai amar a comédia. Mas para a maioria dos brasileiros vai ter a mesma opinião do Nando Moura. E não tá errado. Porque ninguém tem a obrigação de entender todas as piadas. E este estilo de comédia. Então, todas as análises que eu vi no YouTube de Deadpool e Wolverine, pelo menos até agora, inclusive no Nando Moura, são análises que fazem sentido. Bom, falei demais, vamos analisar aqui notícias do Santos. Trazendo mais peixe para vocês. Olha a informação, 200 milhões de reais. Wes Edens e Nassef Sawiris, donos do Aston Villa, planejam investimento no Santos. Veio Sports é proprietária também do Vitória de Guimarães, de Portugal, Vissel Kobe do Japão, ZFC do Egito e Real Union da Espanha. Para falar a verdade, eu fui checar as fontes dessa notícia, não achei nada que confirme isso. Então, essa notícia eu vou pular porque eu não sei a veracidade dela. Vamos ver a próxima. Olha, não tô falando que o. Não tô falando que o RK tá mentindo, tá? Eu tô suando pra caramba porque eu coloquei uma luz aqui na minha cara. Tô fazendo teste, é tudo ao vivo, tá, gente? E tá muito calor, eu tive que desligar o ar-condicionado por causa do barulho. Mas, tipo, a luz tá muito aqui na minha cara. Então tá muito quente por causa disso, por isso que eu tô Esse é o suando. canal RK Santos É um teste trazendo de mais equipamento. peixe para vocês. E olha a informação, jornalista confirma meio-campista garantido no Santos após conversa com o presidente Marcelo Teixeira. A estratégia do Santos é buscar o acesso para a Série A do campeonato sem qualquer dificuldade e, por conta disso, vem trabalhando na evolução do elenco. Vamos saber detalhes desta informação. Pra quem não entendeu a informação passada, ele estava dizendo que o Santos verá SAF do Aston Villa, resumidamente falando isso. Porém, eu não vi nada, nenhuma fonte 100% confiável, então não posso comentar uma notícia que é apenas uma especulação que não saiu em lugar nenhum. Para falar a verdade, nem sei qual que foi a fonte dele no vídeo anterior. Mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixe, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário. Pois o objetivo está definido no Peixão. O Santos, que está liderando o Campeonato Brasileiro da Série B, com uma vantagem de 4 pontos para o segundo colocado, uma bela vantagem, e a equipe vem apresentando uma evolução tática, técnica, sob o comando do técnico Fábio Carilli, e vem de uma sequência de 7 jogos sem derrota na competição. Vive excelente fase. E para que a equipe continue... Eu ri, mas não tô rindo dele não, porque provavelmente ele deve estar lendo a matéria. O Santos não está em excelente fase, o Santos está na Série B. É mais do que obrigação do Santos. Aliás, era para o Santos estar pelo menos 8 pontos na frente do segundo colocado. O Curitiba, que tem a segunda maior folha salarial, acho que não tem nem 80, 70% do orçamento que o Santos tem, por mais que o Santos não esteja mais com um orçamento de Série A, ainda é um orçamento muito maior do que todos os outros clubes. Eu vi, acho que hoje no Jogo Aberto, uma análise muito contundente, não sei se foi ontem ou hoje, de um comentarista, não tenho certeza se foi no Jogo Aberto, que se fizer uma seleção do Campeonato Brasileiro da Série B, com os melhores jogadores de todos os times, não daria um time tão bom, no papel pelo menos, tão bom quanto o elenco do Santos. E faz sentido, se você parar pra pensar. Evolução em campo e conquiste o acesso sem qualquer dificuldade, sem qualquer susto, a gestão vem trabalhando com o objetivo de qualificar esse elenco. Desta forma, após aval de Fábio Carilli, vem buscando a contratação de Wendel do Porto, meio-campista, bom meio-campista do Porto,
E, em contraponto, tem visto jogadores que vêm se destacando na equipe. Olha, até onde eu sei, ele não é destaque do Porto. Pelo que eu pesquisei, é algo tipo um time reserva o B deles, entendeu? Despertar o interesse Mas de vamos outros deixar ele terminar de clubes, falar. como é o caso de Wesley Patati. É um clube da Champions League, fez aí proposta pelo jovem Ah, essa jogador do Santos, informação o buscando a Sormani já deu esses dias. Eu acho que o Santos recusou. Foram propostas interessantes, mas eu acho que o Marcelo Teixeira nessa está certo. Não pode se livrar do Patati. O Patati tem muito potencial. É que a torcida tem birra dele por causa daquele post lá no Instagram. contratação dele, e a diretoria se posicionou. Além do interesse na compra do jogador, né, do Wesley Patati, o alvinegro praiano ainda recebeu outras 3 propostas pelo empréstimo do atacante, mas as 3 foram recusadas pelo presidente Marcelo Teixeira. Então foi recusado mesmo, Portanto, pessoal. O O Patati, segue por no enquanto, não peixão, sai. entendendo as Isso é necessidades do bom, elenco isso é bom. e o orçamento limitado para a busca de substituto no mercado, a gestão não tem interesse de abrir mão de se desfazer de jogadores que atualmente são fundamentais para o esquema tático de Carille. A mesma coisa aconteceu aí com o João Schmidt, com o Pituca. E desta forma, conforme informações do jornalista Wagner Frederico, o presidente descartou qualquer possibilidade sobre uma saída nesse momento. Não me imagino negociando um menino da Vila sem que ele seja muito bem testado no profissional, revelou o presidente Marcelo Teixeira na última quinta-feira, né? E olha as movimentações no mercado da bola do Peixão. Vale destacar que o Peixe já está negociando a saída de Joaquim, por entender que não consegue mais manter o jogador na equipe diante das investidas aí que vem recebendo, né? Teve proposta do Botafogo, assim é claro, de fazer um bom O negócio. que eu tinha para falar do Joaquim eu já falei. Para mim a venda realmente não era necessária. Mas como eles estavam precisando de grana, Momento delicado das financeiramente negociadas, das para a propostas foi a equipe melhor coisa a e ter deve sido estar acertando feita. aí Foi vender com pro um Tigres. clube O Botafogo é mexicano. reforçar o Mas essa time brasileiro para quê? negociação tem interferência direta no desempenho da equipe, já que perde um titular considerado absoluto. Entretanto, como vinha se recuperando de lesão, Jair, da base do Alvinegro, assumiu a posição e tem ido bem substituindo o jogador. Ele, inclusive, é o nome ideal visto pela comissão técnica para assumir essa posição, já que nesse período que Joaquim ficou fora, ele conseguiu aí apresentar um desempenho forte, um desempenho que não deixou saudades e contundente em campo. Pois o atacante Wendel Silva o Santos realmente demonstrou interesse em sua contratação, jogador que foi revelado pelas categorias de base do Flamengo, né? E atualmente está no Porto de Portugal. Na verdade, ele atua no Porto B. Ah, é aí onde eu queria chegar. Então, realmente, o Santos só demonstrou interesse no jogador, não tem uma negociação de fato em andamento, parece que é apenas um sinal verde para conversas. E ele é destaque, pelo que eu entendi, então, no Porto B, não é o Porto em si, mas eu acho perda de tempo, porque pro Santos estar na Série B com o time que já tem, vai ficar muito gordo, vai ficar muita gordura no ataque. Tá negociando já o Bilhares. O Santos tem o Patati, tem o Pedrinho, por mais que não use, pô, tem o William Bigode, cara. O Bigode, toda vez que entrou, fez gol. Pra mim, ele teria que ser o titular e não o Furk, mas é discutível isso. Sei que o William Bigode não é lá essas coisas hoje em dia, mas, pô, ele tem mais gols que o Furk com menos minutagem. Então, essa é a minha análise, por enquanto, das notícias de hoje, as notícias mais quentes. Então, não falei aqui no início, porque é tudo ao vivo. Estou fazendo ainda testes de equipamento, como falei, os vídeos anteriores, peço desculpas, o áudio estava horrível. Agora estou testando a iluminação, estou testando o áudio ainda, por isso que ainda nem estou divulgando tanto. Então, se inscreva, estou vendo que o canal está indo bem,
Para um canal agora que está com 7 inscritos, uma média de vídeos, uma média de visualizações de 40 views por vídeo para um canal com 7 inscritos é muito bom. Então se inscreva no canal, me ajude. Deixe os seus comentários, seu like e principalmente o sininho para quando sair os novos vídeos você ser notificado. Muito obrigado e até a próxima!